Bom dia, professora Márcia voltando para lecionar o capítulo 7, a respeito de Napoleão Bonaparte. Antes de falar de Napoleão Bonaparte, é preciso, é claro, ter uma fala de um contexto pré-Napoleão Bonaparte, tá? Voltando um pouquinho no capítulo, para vocês entenderem melhor. Porque a Revolução Francesa ela vai continuar. Lembre-se, o ano de 1789, quando ela começou, até o ano de 1799. E para falar de Napoleão Bonaparte, claro que eu tenho que adentrar um pouco no período do ano de 1795. 1795 a 1799. Bom, vamos lá. Com a morte do grande líder do jacobino, Robespierre, ou Robespierre, é claro, e após o período do terror, abriu-se um outro período dentro da França, chamado Diretório. O ano do Diretório é bom o aluno entender para poder entender o contexto de Napoleão Bonaparte. Quer dizer, ainda está ocorrendo a Revolução Francesa dentro da França, porque ela só vai acabar no ano de 1799. No ano de 1795, há um sistema chamado Diretório dentro da França. Mas o que seria isso? Bem, o Diretório é representado pela alta burguesia, pelos girondinos, adversários, claro, dos jacobinos. Eles não se davam. Jacobinos inimigos dos girondinos, girondinos inimigos dos jacobinos. Alta burguesia e baixa burguesia. Então foi preciso instalar-se o diretório. Os girondinos eles conseguem o poder. Não, depois do período do terror, depois da grande ditadura jacobina, há uma ascensão dos girondinos. Alta burguesia representando o sistema chamado diretório. Mas por que diretório? Porque foi governado por 5 membros, chamados de diretores. Esse governo dentro da França foi um governo que não teve estabilidade política. Foi um governo, um sistema considerado corrupto, autoritário, para o aluno entender melhor. Então esse sistema ficou desse jeito, tá? Do ano de 1795 a 1799. E ele contava com o apoio do grande exército francês, dos militares. Os militares, eles ajudavam a combater, ajudavam a defender o seu governo e combater os inimigos externos. E os militares, claro, com essa posição, eles vão ganhando fama dentro da França, na qual a população fica muito insatisfeita com a posição dos militares fazendo a defesa local, né, a defesa do governo, combatendo com grande ênfase também seus inimigos externos. Por quê? A população já vê isso, que pode acontecer algo dentro da França. Então a população ela fica insatisfeita porque ela fala assim, bom, com essa atitude dos militares, claro que eles podem ascender dentro da França. Por que não? Ascender politicamente. E o que vai acabar acontecendo mesmo propriamente. Porque dentro desse grande exército está um jovem de apenas 20 anos de idade, chamado Napoleão Bonaparte. Francês, nascido em Ajaccio, em Córcega, ok? Para vocês entenderem melhor. Napoleão Bonaparte, eu costumo dizer na minha fala, que ele foi um comandante, um administrador, um imperador e um guerreiro. Isso para que os alunos entendam com mais precisão a posição de Napoleão Bonaparte. Na minha fala aqui, que eu vou começar a explicar sobre Napoleão Bonaparte, por isso que eu coloquei o grande general com apenas 20 anos, é o perfil de um comandante. E ele, claro, né, ele teve grande ênfase dentro do exército francês, principalmente no período do Diretório. Por quê? As expedições militares foram de grande sucesso
dirigida por Napoleão Bonaparte, principalmente contra a Áustria e a Prússia, porque eles estavam com interesses ali, era uma disputa na Península Itálica. E a grande ênfase, vamos dizer assim, uma grande expedição que foi bem nomeada por Napoleão Bonaparte, teve grandes conquistas Napoleão Bonaparte dentro do exército francês como general, ficou conhecida como a campanha militar do Egito, que foi no ano de 1798 a 1799. Por que essa campanha militar do Egito? Porque Napoleão Bonaparte, como general, e os outros companheiros militares dentro do exército francês, eles foram disputar, vamos dizer assim, ali dentro do continente africano, propriamente o Egito, eles foram explorar bastante acervos arqueológicos, tá? E dentro desses acervos arqueológicos destaca-se a grande descoberta dos militares nessa expedição, que foi a Pedra de Roseta, porque graças à Pedra de Roseta, muitos pesquisadores conseguiram decifrar a escrita dos egípcios, a escrita hieroglíficas, ok? Para vocês entenderem melhor a escrita hieroglifas. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte, ele foi um grande estrategista. Ele foi muito bom em matemática, se vocês não sabem, tá? História, geografia. Então Napoleão Bonaparte, ele explorou bastante o Egito. E com isso, claro, mas vocês devem estar perguntando, mas por que ele fez essa expedição? Tem mais interesses, além dos grandes acervos arqueológicos. O objetivo deles era enfraquecer a grande Inglaterra, que era a grande potência mundial economicamente na época, era a Inglaterra. E eles queriam, porque queriam, claro, né, a grande inimiga da França, enfraquecer economicamente a Inglaterra. E o objetivo de Napoleão, com o seu grande exército, era esse, enfraquecer. E conseguiu enfraquecer a Inglaterra, porque a Inglaterra ela queria desenvolver um comércio com o Oriente. Eles falaram, por que não enfraquecer por esse lado? Mas é claro que eles não tiveram sucesso, porque era a grande Inglaterra. E quebrar a Inglaterra não seria uma tarefa fácil. Mas mesmo assim, por essas grandes expedições, por esses grandes exploramentos, vamos dizer assim, mesmo a França, o exército francês saindo derrotado, claro, contra a Inglaterra, contra os ingleses, saiu um nome vitorioso pelas essas grandes expedições ali. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele sai com esse nome de vitória. Nossa, claro, há uma ascensão do nome dele, um grande destaque dentro da França. E claro que o governo ali, os chamados diretórios, os grandes diretores falaram assim, por que não esse homem governar a França? Porque eles não estavam conseguindo, vamos dizer assim, governar a França nesse período do ano de 1795 a 1799. E a grande expedição militar do Egito foi no ano de 1798 a 1799. Ele viu que a França poderia ser regida, governada por um grande homem. Por que não Napoleão Bonaparte, esse grande comandante, esse general do exército? E assim foi. Conseguiram ascender. Os militares, eles acabaram dando um golpe de Estado na França, conhecido como os 18 do Brumário. Esse golpe de Estado, eu preciso de reformas, eu preciso reformar a França. Por isso que eu costumo dizer que foi uma reforma dentro da França. É preciso, então é preciso fazer um golpe de Estado. E foi isso que os militares fizeram, claro, com esse grande nome, como general Napoleão Bonaparte. E conseguiram dar esse golpe de Estado, sim. Ficou conhecido como 18 do Brumário, porque segundo o calendário revolucionário francês. Por que esse nome Brumário? Porque o dia do acontecimento desse golpe significa bruma. Foi no tempo de bruma, porque
O calendário revolucionário francês era regido devidamente pelas estações do ano. Então, bruma vem de névoa. Esse acontecimento foi num tempo assim, nublado, vamos dizer assim. E vindo, claro, para o calendário gregoriano, o calendário ocidental, esse acontecimento foi no dia 9 de novembro, tá? Para vocês terem uma ideia. 9 de novembro de 1799. Houve o golpe do Estado, o 18 do Brumário. Com esse golpe, é claro, com esse golpe há um quê? Há uma entrada, acaba o diretório e entra outro regime, para vocês entenderem melhor, outro regime. Mas que regime será esse dentro da França com esse golpe? É fechado a Assembleia do Diretório, é claro, e abre-se outro sistema chamado consulado. Quando eu falo que abre-se outro sistema dentro da França chamado consulado, representado, claro, por Napoleão Bonaparte, eu quero já dizer que Napoleão Bonaparte, ele deixa de ser o comandante, o general, e ele vira um administrador. Na minha fala, agora é Napoleão Bonaparte como administrador. E ele, como administrador, vai administrar a França com a ajuda de dois companheiros. Esses dois companheiros é chamado, um deles, Roger, e outro, Emmanuel. Como eu estou aqui, ok? Napoleão Bonaparte, eu quero dizer, ele é o centralizador. Tá? Ele é o centralizador. Ele vai orientar os dois companheiros, Emmanuel e Roger, como administrar como administrar a França, como eu vou governar a França propriamente. Ele é um centralizador, ele é o primeiro cônsul no consulado, para vocês entenderem melhor, nesse sistema chamado consulado, que vai de 1799 a 1804. É bom o aluno prestar bem atenção nesse período, 1799 a 1804. E no ano de 1802, o que acontece? Napoleão Bonaparte, ele se torna o cônsul vitalício. Outra informação bastante importante. E Roger e Emmanuel, que eram seus companheiros, no começo do consulado, no ano de 1799, eles foram os diretores. O que quer dizer com isso? Eles pertenciam à alta burguesia, eles foram os diretores, eles foram representantes do sistema diretório. Agradeço a atenção de todos vocês. Eu consegui lecionar agora a explicação para vocês das páginas 138 a 140. Agradeço.